Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me ouvirem. Devo começar por louvar a iniciativa da gravação destes pequenos vídeos de análise jurídica neste contexto emergencial em que nos encontramos, promovida pelo professor Jorge Reis Novaes, a quem cumprimento e a quem aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui e partilhar estas muito breves reflexões. O tema que me foi encomendado foi a responsabilidade civil extracontratual do Estado em estado de emergência e devo começar também por referir que não vou tratar a responsabilidade do Estado no plano internacional, nem a responsabilidade do Estado no plano contractual, nem tampouco farei referência à responsabilidade do Estado por facto da função jurisdicional. Vou fazer 5 observações e vou deixar 2 notas sobre questões da vida que já ocorreram no quadro do estado de emergência e antes da declaração do estado de emergência em Portugal. A primeira observação é que estado de emergência não significa estado de irresponsabilidade. O estado de emergência é um estado de anormalidade que está enquadrado pelo Estado de Direito. Não há estado de emergência sem Estado de Direito. E o princípio do Estado de Direito traz consigo um direito geral à reparação de danos, que já foi assim caracterizado pelo Tribunal Constitucional no Acórdão 444/2008, que se ancora no artigo 2º da Constituição e que tem concretizações particulares em artigos como o artigo 22, 37, 60, 62 da própria Constituição. Está disciplinado hoje na Lei 67/2007, no regime que esta aprova e à qual me referirei doravante como Lei 67/2007. Portanto, porque estado de emergência não significa estado de irresponsabilidade, é também isso que afirma o artigo 2º número 3 do Decreto-Lei 44/86, o regime do estado de exceção em Portugal. Deste dispositivo retira-se o princípio de indemnização por atos inconstitucionais e ilegais praticados pelos poderes públicos durante o estado de emergência. A segunda ideia é de que a declaração do estado de emergência traz uma vacina para atos e factos que seriam, em estado de normalidade, atos inconstitucionais ou atos ilegais. E é por essa atípica inconstitucionalidade e ilegalidade que o Estado pode vir a responder. E pode vir a responder quer no plano legislativo, por diplomas emanados no quadro da declaração do estado de emergência, portanto diplomas normativos, quer por atos praticados pela administração, atos materiais, atos jurídicos, que implementem comandos restritivos no quadro do estado de emergência e nomeadamente por violação do princípio da proporcionalidade. Esta dualidade gera, portanto, responsabilidades a 2 níveis: responsabilidade por facto da função legislativa, responsabilidade por facto da função administrativa, mas sempre responsabilidade por factos ilícitos. A terceira nota que eu quero deixar é que esta responsabilidade efetiva-se no quadro do regime aprovado pela Lei 67/2007. Portanto, a função legislativa rege-se pelo artigo 15 desta lei, a função administrativa pelos artigos 7º e seguintes. Eu gostaria apenas de frisar que os resultados decorrentes da efetivação de uma ou outra destas responsabilidades são profundamente diferentes e chamo apenas a atenção para o facto de, no quadro da função legislativa, os danos indemnizáveis serem apenas os danos anormais, danos que ou cujos custos excedam os custos normais numa sociedade, e no quadro da função administrativa não há qualquer limitação ao tipo de danos indemnizáveis. E, portanto, o sucesso de uma ou outra via é profundamente diferente e pode, naturalmente, condicionar a escolha de imputação a fazer pelo particular, se essa escolha puder vir a ser feita. A quarta ideia é de que o Estado responde perante os tribunais administrativos nos termos do artigo 4º, número 1, alíneas G e H do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E eu friso esta ideia, que parece óbvia, porque o artigo 28 do Decreto-Lei 44/86 parece cometer esta competência à Assembleia da República quando lhe dá uma capacidade para coligir, avaliar as situações lesivas, profundamente ligadas aos atos inconstitucionais e ilegais praticados pelos poderes públicos no quadro do estado de emergência. Esta norma do artigo 28 do Decreto-Lei 44/86, do meu ponto de vista, só pode querer dizer uma de 2 coisas: ou que a Assembleia da República tem competência para coligir estes dados,
elaborando um relatório que servirá de memória futura em nome da transparência, ou que a Assembleia da República se deve cometer a esta tarefa no sentido de preparar um diploma que permita atribuir compensações a estes lesados de forma especialmente célere, um pouco à semelhança do que aconteceu a propósito dos incêndios de 2018 ou da derrocada da estrada na Pedreira de Borba. Só isto pode querer dizer esta norma e nunca uma desafetação da competência dos tribunais administrativos, que seria violadora do princípio da separação de poderes. A quinta ideia que vos quero deixar é de que, na minha perspectiva, a responsabilidade do Estado no quadro do estado de emergência é sempre uma responsabilidade por facto ilícito e não cobre a compensação por facto lícito. Compensação por facto lícito essa cujo enquadramento se encontra no artigo 16 da Lei 67/2007 e que remete às possibilidades de compensação para os danos especiais e anormais, sendo que esta especialidade se determina em função de um número determinado de sujeitos ou uma determinada categoria de sujeitos. Ora, do meu ponto de vista, o estado de emergência provoca uma redistribuição do risco social, tornando-o anormal, mas tornando-o anormal para a sociedade em geral e, portanto, todos os sujeitos devem considerar afetados da mesma forma, não sejando aqui a possibilidade de individualizar sujeitos especialmente afetados. Naturalmente que isto não desonera o Estado de, numa vertente de solidariedade e no âmbito dos seus deveres de proteção, conceder a proteção necessária a determinadas camadas da população ou a determinados setores económicos. Mas isso não significa que se trate de responsabilidade, significa que estamos numa vertente assistencial ou de solidariedade e não admite, portanto, a compensação por facto ilícito. Os dois casos a que me queria reportar, afinal, têm a ver, por um lado, com as ordens de confinamento emanadas de autoridades de saúde antes do decretamento do estado de emergência a pessoas infectadas pela Covid ou a suspeitos de infecção. Estas ordens terão sido emanadas ao abrigo do artigo 5º, número 3, a linha C, do Decreto-Lei 82/2009. Esta alínea permite que, num determinado quadro de defesa da saúde pública, estas autoridades determinem o internamento de indivíduos capazes de lesar a saúde pública. Ora, normas como esta têm levantado dúvidas de inconstitucionalidade a alguns setores da doutrina, por confronto com o artigo 27, número 3, a linha H, que não as possibilitaria. Por outro lado, outros autores entendem que, ainda que elas não estejam especialmente previstas no artigo 27, número 3, a linha H, sempre seriam possíveis, à luz de um princípio de concordância prática, em homenagem à proteção da saúde pública, interesse e direito protegido no artigo 64 da Constituição. E, portanto, esta teoria de que pode haver limitações a posteriori, ou seja, depois de definido o âmbito de proteção da norma, é também, e friso aqui esta posição do Tribunal Constitucional, é também, ou parece ser a posição do Tribunal Constitucional afirmada no Acórdão 254/99, que se pronunciou sobre uma questão semelhante, mas aí em sede de direito de acesso à informação, artigo 268, número 2. Bom, tendo uma e outra doutrina ou opinião em vista, a verdade é que se pode haver dúvidas relativamente à conformação legislativa, dúvidas não haverá relativamente ao exercício de poderes da função administrativa, ou seja, não estando a habilitação expressamente contida no preceito do Decreto-Lei 82/2009, parece que estas ordens serão ilícitas e serão passíveis de responsabilização do Estado por facto da função administrativa. A segunda situação de que gostaria de deixar nota tem a ver com a declaração de situação de alerta pelo Governo Regional da Madeira, pelo Secretário Regional da Madeira, emitida ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, nomeadamente a Lei 27/2006. Ora, nesta declaração de situação de alerta constam restrições a direitos de iniciativa económica muito intensas que nem a declaração de calamidade, de estado de calamidade, promovida pelo Governo e apenas pelo Governo ao abrigo da mesma Lei de Bases da Proteção Civil, são possíveis. Portanto, parece-me que a região autónoma extravasou a possibilidade que a Lei de Bases da Proteção Civil lhe daria e que essas ordens, que terão vigorado entre dia 13 e dia 18 de março de 2020, são ilícitas e também passíveis de gerar responsabilidade civil extracontratual. Pois, no entanto, é questão de saber
se o artigo 7º do Decreto Presidencial 14/2020, que decretou a primeira fase do estado de emergência, ao dizer que ratifica todas as medidas legislativas e administrativas adotadas no contexto da crise, não sanará a ilicitude praticada por estas autoridades e outras autoridades no âmbito do período anterior ao decretamento do estado de emergência. Parece que esta disposição é perfeitamente inócua. O Dr. Tiago Serrão, numa conferência online promovida pelo Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Lisboa, já referiu, e bem, que o Presidente da República não tem este poder de ratificação e, portanto, nunca poderia deste decreto resultar a sanação da ilicitude destes atos. Mais a mais, a figura da sanação, pelo menos da ratificação administrativa, aliás, que consta do artigo 164 do Código do Procedimento Administrativo, é apenas uma sanação de vícios orgânicos e não materiais, como estas disposições contidas no decreto do Governo Regional ou da Secretaria de Estado Regional parecem conter. E, portanto, também há aqui uma fonte de ilicitude passível de gerar responsabilidade civil extracontratual do Estado. É com estas notas que vos deixo, continuarei as minhas reflexões, fiquem bem, muito obrigada pela vossa atenção.